Glória a Deus, estou muito feliz, muito sentir a presença do Senhor aqui nessa casa. Deus abençoe, como até essa testemunha. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Júnior, pela oportunidade. Ele falou que na oportunidade de acreditar, esse que ele tinha esquecido, mas Deus abençoe sua vida e a vida de todos aqui. Celebramos os objetivos aqui nessa igreja. Se está errado, depois você me corrige. Deus abençoe também a vida do pastor. Confesso que estou aqui com muito temor, meus irmãos. Rapidinho, para não tomar muito tempo. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 18. Eu vou ensinar aqui para nós vermos sempre a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te dessa casa toda e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu os seus olhos fazer. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito bem conhecido por todos os presentes aqui nesta noite. Nós conhecemos a biografia deste moço com o nome de Jeremias. Me identifico muito com essa passagem, porque quando Deus foi vocacionar este moço, esse menino, no capítulo 1, os irmãos conhecem, Jeremias, filho de Urias, diz o texto que Deus, no capítulo 1, verso 5, olhou para ele e disse: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tivesse chegado até a terra, eu te santifiquei as nações, eu te dei como profeta. A Bíblia vai dizer que Jeremias olha para Deus na sua vocação e disse: Senhor, como eu poderei falar sendo uma criança, como algumas traduções, Jeremias usa a expressão menino, e Deus olhou para ele e disse: não digas que eu sou uma criança, porque hoje eu coloco as minhas palavras na sua boca, e tudo quanto eu te mandar falar, você falará. A Bíblia vai dizer que Deus ainda vocacionou ele. Deus olhou para ele e disse: o que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus olhou para ele e disse: viste bem, porque eu sou fiel para zelar com a minha palavra. Mesmo Jeremias era pensando com medo, os irmãos conhecem muito bem melhor do que eu. Jeremias não estava usando aqui como desculpa a lei do padre ensinado que o menino alcançaria a maioridade com 13 anos de idade. Sim, porque Deus tinha ordenado, depois de matar Nadab e Abiú, em Números capítulo 3, no capítulo de número 4, versículo de número 3, Deus disse que ele assumiria o ofício homem com 30 anos de idade. Só que Jeremias estava com medo da sua vocação, porque o povo de Israel estava rebelde, tinha se afastado de Deus. No capítulo de número 1 e no versículo de número 17, tem muita gente que diz que Deus não envergonha ninguém, mas Deus envergonha em ser contraditório perante a Bíblia. No capítulo 1, versículo 17, Deus olhou para ele e disse: tu, pois, não temas diante deles, para que eu não te envergonhe no meio deles. Hoje eu te dou poder para você derrubar e levantar. No capítulo 1, versículo 19, Deus olhou para ele e disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, não te livrar, Senhor. O texto então diz, eu quero ser fiel ao tempo que foi confiado, que Deus ainda vocacionou ele. Deus começa a relatar até o capítulo de número 18, como que estava Israel e o que aconteceria. A expressão do capítulo de número 18 dentro da linguagem figurativa, Deus usou o mesmo Jeremias capítulo de número 13. Deus olhou para o profeta e disse: agora vai, compra o cinto e não o molhe e coloca sobre os seus lombos. E a Bíblia vai dizer que Jeremias fez como Deus ordenara. E o texto diz que Jeremias então recebe a ordem de Deus, e Deus olhou para ele de Jeremias: agora vai diante do rio Eufrates, coloca na frente de uma rocha por alguns dias, e depois eu quero lhe dar uma mensagem. Jeremias fez como Deus ordenou. Passando-se os dias, Deus olhou para o profeta e diz: agora vai, pega o cinto que eu quero te entregar uma mensagem. Quando Jeremias foi na frente da rocha, ele começou a cavar o poço onde tinha escondido o cinto. E a Bíblia vai dizer que o cinto tinha apodrecido. E no versículo de número 7 do capítulo 13, está escrito que não prestava mais para nada. Então Deus olhou para ele e disse: assim eu vou fazer com a nação de Israel, quebrando o ego deles, porque eles estão assim na minha presença, não prestando mais para nada. Mas Marco, por que você usou o capítulo de número 18? Vou chegar aqui agora. O texto diz então que depois disso as palavras de Deus veio para Jeremias. Ele disse: Senhor, a palavra veio para Jeremias. Ele disse: levanta-te e desce a casa do oleiro. No versículo de número 3 está escrito que quando ele desceu, o Senhor já estava. Diferentemente do capítulo de número 19, do
versículo de número 10 e 11, Deus usou a expressão para Jeremias dizendo: eu então quebrarei a Israel como uma botija, como um vaso que não dá mais, para que possa ser transformado, restaurado. Porque eu dei glória a Deus aqui nesse texto, que aqui não foi Deus que quebrou o vaso no capítulo 18. A expressão do texto é que o vaso se quebrou, mas ainda estava na mão do oleiro. Isaías 64, verso 8 diz que nós somos o vaso e ele é o oleiro, e todos, obra feita pelas suas próprias mãos. O texto vai dizer, o que mais me chamou a atenção é que quando Jeremias desceu na casa do oleiro, a expressão do texto é: ele já estava. E o que estava? É algo em movimento sem ser percebido. Deus queria mostrar para Jeremias que ele não começou a trabalhar depois que Jeremias pisou o pé na olaria. Deus queria mostrar para Jeremias que ele não começou a trabalhar depois que o vaso se quebra. Deus queria mostrar para Jeremias que antes de ele chegar, o oleiro já estava. Antes da matéria chegar aqui no templo, o oleiro já estava trabalhando. Por quê? Isso aqui é trabalho sem ser percebido. E a pergunta que não quer calar: Deus não quebrou o vaso e o vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? Ele não jogou fora, porque na olaria de Deus não existe vaso descartável.